Fala rapaziada, beleza? Galera, esse tempo todo aí, ó, tô eu turbinando aqui o setup. Eu liguei o computador, tava nessa região aqui o preço, tá? E apesar que nesse ponto aqui, ó, nesse volume acumulado, é uma região forte de 905 em volume acumulado. O preço saiu depois do pullback, ó, ele fez, ó, saiu nessa vela, tá? Mas na verdade quando eu liguei o computador estava aqui, ó, o volume acumulado já estava aqui, tá? Aqui deu uma diminuída por causa desse movimento aqui, ele estava assim mais ou menos, ó. E aqui, ó, o preço deu o gatilho de entrada, ele voltou, testou, né? E fez isso, tá? Em cima da média de 20, acima da de 100 e acima da de 200. Agora o preço está em uma região também de volume muito alto, tá? Rompeu já essa região, porém aqui mostra grande força vendedora. Os vendedores estão atacando, estão injetando, tá? Esse indicador aqui mostra indefinição de tendência. Aqui mostra o impulso comprador, né? Que é esse impulso aqui. Por enquanto ele continua verde. Esse aqui mostra a agressão vendedora. Nessa região aqui os vendedores estão atacando. Eu tenho aqui um grande volume, tá? Seja de compra ou de venda. Aqui, ó, esse indicador aqui de ticket mostra que essa região aqui é uma região que se acumulam muitos tickets, né? De volume. Então, qual é a ideia? A ideia é quando o preço cruzar esse volume, ele vai vir buscar as médias, tá? Que até aqui, ó, nesse momento ele está muito afastado da média de 20. Quem dirá então da de 100, da de 200? Está muito afastado. O preço sempre tende a voltar para a média, não ficar muito tempo afastado da média, tá vendo? Ó, afastado da média, tá? E volta para a média, faz o pullback, dá continuidade, afastou da média, volta para a média, tá? Afastou da média, volta para a média, é sempre assim. Então a gente aguarda ele voltar para a média, possivelmente quando romper essa região de grande volume, 1.503 de volume acumulado, aqui, ó, em volume de ticket 184 em volume de ticket, uma barra muito forte, uma região forte, tá? Ele cruzou essa região, ele pode muito bem dar continuidade para cima, mas se fizer o pullback, aí sim a gente vai ver que dá continuidade. Porém, temos vendedores já começando a injetar contratos, como a demanda é muito forte, tá? Vai demorar. De repente ele pode muito bem estar fazendo, né, vai começar a fazer uma espécie de acúmulo de volume vendedor para depois disparar para baixo. Para isso ele tem que romper essa região de grande volume para voltar para as médias, tá? E se ele fizer isso, mostrar um padrão nessa região aqui, aí sim seria interessante, tá? Que ele tem que voltar para a média e a gente pode ver o que vai acontecer, se vai reverter a tendência, né? Ou se vai vir simplesmente fazer o pullback. Show de bola? Esse aqui é um conjunto de indicadores que eu estou aprimorando eles com esse operacional, tá? Esse operacional das médias de tendência que você já tem, e também da outra mentoria que eu nem terminei ainda. Eu tenho que terminar para poder passar para vocês, e depois eu vou juntar os dois, tá? Operacional das médias com o operacional de máximas e mínimas em 50%. Vocês vão ver que vocês vão ter uma parada muito top, muito forte, entendeu? Para fazer o uso. Vocês vão ter um operacional de tendência, um operacional de reversão, seja para lateralização de tendência, entendeu? É um arsenal completo, beleza? Eu estou aprimorando esse indicador aqui, tá vendo? Ele começa com essas regiões aqui, ó,
depois ele vai, de acordo que as velas vão aumentando, ele vai ficando maior, e com isso vai ficando, esses sinais aqui se tornam muito mais fortes, porque ele pega acúmulo maior ainda, e ele te dá o resultado desse nível de preço aqui, ó, tá? Esses níveis de preço, ele te fala quanto que tem um nível de preço, entendeu? Aí você fica sabendo que nesse nível de preço, nesse nível, não dá para ver porque o indicador não está mostrando, ou a tela não está mostrando, mas é aqueles níveis de preço que fica na lateral direita do MetaTrader. Eu peguei só essa parte aqui para filmar, então beleza? É aqueles níveis de preço que tem lá, ó, é 1.1596, 1.1599, entendeu? Então são esses níveis de preço aqui, ó. Você sabe quanto de volume tem nos níveis de preço, quanto volume tem plotado nos níveis de preço, tá? Aqui, ó, o preço está começando a reverter porque ele tem que voltar para a média, ou ele volta para a média para reverter a tendência, ou volta para a média para fazer o pullback, tá? Para continuar a subida. Mas esse indicador está mostrando que tem reversão à vista, tá? Então a reversão é quando esse movimento aqui, ó, cruzar esse nível de preço, cruzou o nível de preço de maior volume, aí sim é uma entrada, beleza? Eu vou esperar isso acontecer e vou mostrar para vocês ao vivo. Vou dar uma entradinha aqui na Binomo, só para vocês verem. Olha só, rapaziada, a mínima da vela anterior está por aqui, ó, tá na base desse candle aqui, ó, tá na base desse candle aqui, ó, tá aqui nessa região aqui, ó, a mínima não, a máxima. Então o próximo candle já nasceu, possivelmente a gente vai ter uma, dependendo da correção, a gente vai ter uma correção para dar continuidade no movimento de alta, beleza? Eu acredito que não vai ter reversão assim tão cedo, porque nós temos aqui um cluster fechado, tá, com volume alto. Nós temos aqui um cluster aumentando em volume com 1155. Esse cluster aqui está fechado, ou seja, o preço sem permissão de cruzar para baixo, tá? Então a gente vai esperar um pullback aí, tá? Que ele vai vir fazer o pullback com as médias alinhadas para cima. Ele vai vir fazer o pullback para dar continuidade no movimento de alta. Show de bola? Então, rapaziada, pessoal, agora ficou mais fácil o operacional. Vocês vão saber exatamente até onde vai o pullback, tá? E se tem proporção de dar certo ou não. Nós temos aqui uma região propício aonde o pullback vai ser respeitado, beleza? Ó, tá fazendo um pullback aqui, ó, aumentou o volume acumulado, tá? Tava 1.100 e pouco. Vamos ver se ele vai romper. Aqui nós temos aqui um cluster, né? Ele não fechou, não está fechado. Esse aqui está fechado. Possivelmente o preço já vai descer aqui, ó, e vai fazer o pullback nessa região, ou pode ser aqui também, porque aqui nós temos volume forte também, tá? Porém nessa região aqui nós temos um cluster fechado. Ele pode vir nessa região aqui para fazer o pullback. Então eu vou esperar o pullback acontecer para poder mostrar para vocês como que funciona. Ó, aqui ele fez negação e devolveu, tá? Fechou aqui um padrão forte de reversão. Vamos aguardar aí o que esse preço vai fazer. Esse indicador já mostrou reversão, tá? Tinha mostrado já a reversão.
entrou muito volume de venda. Começou a entrar volume de venda aqui, ó, nessa região aqui, ó. Só que a demanda é tão forte, foi subindo, chegou aqui, né? Essa vela aqui não deixou alvo, entendeu? Mostrando que aqui foi o limite que a compra chegou, a venda já estava sendo injetada, formou aqui um padrão de reversão, né? Fazendo negação de máxima e devolvendo máximas anteriores, só não negou mínima ainda, tá? Esse aqui, ó, tá fazendo um rompimento de mínima dessa última vela, que rompeu a penúltima vela, foi negada por essa vela aqui. Então nessa região aqui a gente espera, tá, uma entrada. Tem que aguardar agora o que vai acontecer. Aqui nós temos um aumento de volume acumulado, tá? O volume está aumentando referente a esse nível de preço aqui, tá? Tá aqui, vocês não estão dando para ver, mas está nessa região. Qual o nível de preço? Não dá para ver, não dá para mostrar, não. Coloca o mouse e aparece escala vertical. É aqui que a gente precisa fazer um pullback, tá? Preço acima das médias, você sabe exatamente o ponto aonde você vai dar o pullback, aonde você vai pegar a entrada após o pullback. Aqui foi uma entrada, ó, entendeu? Aqui, ó, pode ter sido aqui, pode ter sido aqui, né, depois desse candle, ou pode ter sido aqui, tá? Porque como eu liguei o computador, estava aqui, né, nessa vela aqui, e esse cluster estava aqui, um cluster fechado, ela veio testar, confirmou acima do cluster com volume alto, não tava esse volume aqui quase 1000. Olha só o que aconteceu com o preço. Você sabe exatamente quanto que tem no nível de preço acima da média após o pullback para você entrar. Vela da entrada e o preço deu essa esticada. Agora, para uma reversão, tá? Para uma reversão, o preço ele tem de romper essa região aqui, tá? Tem que romper esse cluster fechado. Se ele rompe esse cluster fechado, já era, o preço desaba. Beleza? Coloquei esse indicador aqui que eu denominei ele de Arrow TDS Arrow, tá? Que é um indicador de volume, ele capta a agressão. Esse aqui é um indicador de fractal, tá? Mas esse menor aqui é o TDS Arrow, tá vendo? Olha só, a reversão sendo confirmada aqui, pessoal. A reversão sendo confirmada. Ó, vamos ver se ele vai romper ou se ele vai fechar acima. Se ele fechar acima desse nível aqui, tem que esperar o fechamento da próxima vela. Se ele romper esse nível aqui, tem que esperar vir e fazer o teste para a gente confirmar a reversão com o surgimento do pullback. Ó, eu vou entrar aí, galera. Rompeu. Então é o seguinte, eu vou esperar mais um pouco. Não vou esperar não, porque ele rompeu também a máxima da vela de 1 hora. Começou a correção agora. Eu vou entrar aqui. Entrei no 50% aqui, ó, nessa vela, porque geralmente nesse gatilho aqui, ó, nesse gatilho de reversão, é onde o preço costuma ir buscar. Ele surgiu aqui abaixo desse cluster aqui, ó, com grande volume, que aumentou agora, tá? Ele surgiu, a vela abriu abaixo desse cluster, foi lá, fez a captura aqui, ó, dessa região. Agora eu espero esse movimento aqui, ó. Ah, mas o Augusto, o preço está acima da média. Sim, está acima da média, mas é o contexto geral, tá? O contexto geral, tá? Nós temos aqui força vendedora sendo injetada, tá?
nós temos aqui negação de máxima, tá? Devolução de máxima, rompimento de mínima na segunda vela. Nós temos um padrão aqui muito forte de reversão, tá? Padrão muito forte. Esse padrão aqui, em pontos estratégicos, ele é muito forte, muito violento. Então não tem problema nenhum de dar essa entrada aqui. Essa entrada aqui é exatamente isso aí. Ele surgiu, a vela abriu abaixo do cluster de grande volume. Eu espero que essa vela vai buscar, ativa aqui o gatilho e agora dê continuidade no movimento esperado. Por quê? Porque na vela de 1 hora iniciou aqui agora uma correção. Essa correção vai até os 50% da vela, tá? Pode ser aqui, ó, na média, pode ser, só que aqui vai ficar bem próximo aqui da mínima aqui da vela de 1 hora, tá? Mas é nessas regiões até ativar esses clusters aqui, ó, tá? Quando ativa esses clusters, eles fecham, tá? É onde o preço tem um limite de chegar, é até onde ele vai, beleza? Eu falei para vocês, eu só vou entrar quando esse cluster aqui for rompido. Quando ele rompeu, não posso entrar porque o preço está trabalhando acima do nível alto de acúmulo de volume. O cluster mostra isso. Então eu espero a reversão ser confirmada com o rompimento dessa região. Rompeu, espero lá, ó, ativar lá o gatilho e eu entro. É simples assim, galera. Show de bola? Uma entrada fácil, analítica, beleza? Vou acelerar esse vídeo aqui para terminar com mais rapidez. Então, rapaziada, como vocês puderam ver, ó, uma entrada certeira, tá? Uma entrada top, conjunção de operacional, tá? Essas entradas aqui, ó, que vocês estão vendo, foi tudo entrada teste, tá? Testando a junção do operacional. Isso foi ontem e hoje, mais uma vez, né, explicando aqui para vocês, tudo entrada com base em análise, né, juntando os dois operacionais. Vocês viram que o fractal surgiu lá no time no MT4, tá, mostrando o final, né, de tendência. O indicador já estava mostrando que os vendedores já estavam começando a injetar ofertas vendedoras, tá? E eu só estava esperando o rompimento de uma região, e foi isso que aconteceu. E calhou, coincidiu não, né? E mostrou aqui, ó, que é exatamente na região que eu tinha mostrado para vocês, ó, máxima da vela 50% e mínima. Os 50% aqui, ó, quando o preço chegar nos 50%, se lá no MT4 ativar um cluster, porque ele é ativado, tá? Quando ele fica menorzinho, a região é fraca, o preço trabalha lá, né, vai e volta de uma facilidade tremenda. Quando o cluster é ativado, ele sai de lá e encosta no volume do nível e mostra lá nos valores, encosta, ele está te mostrando que o preço não tem mais permissão para dar continuidade. Caso a oferta seja muito grande, ele rompa esse nível, meu irmão, é bater aqui e jogar para baixo, beleza? Aqui nesse cluster, nesses cluster, aquele indicador lá de cluster vertical, essa farra de você não vê muito isso aqui não, do preço ficar zanzando com o cluster fechado não. Uma vez que ele está fechado com volume alto, meu irmão, se o preço travar aqui, se você esperar a confirmação do pullback, você pode, meu irmão, pode entrar tranquilo, beleza? Show de bola? Vamos lá no MT4 lá. Aqui, ó, tá vendo? Esse cluster aqui tá começando a ativar agora, ó.
Ó, se ele chegar aqui, travar aqui nesse volume com essa vela acima, ele fez o pullback. Ele fez o pullback, mas temos aqui uma barreira. Para esse pullback ser válido, tem que romper isso daqui. Se ele romper, nós temos o pullback válido. Você pode entrar. É assim. Show de bola? Então, estou no período de teste aí, de vários testes. Está dando muito certo. Tá? Junção de operacional, utilizando aí o indicador de volume. Eu peguei, acrescentei esse volume aqui, ó. Esse indicador que foi um indicador que estou modificando ele. Esse indicador aqui é de acúmulo de volume de ticket, onde ficou um bom tempo acumulado ali o volume de ticket. Então nós temos aí esse aqui é um outro operacional, né, que é aquele TDS, né, que eu andei divulgando, que ainda não terminei. Olha só a irresponsabilidade minha, não terminei ainda esse operacional, mas acrescentando esse indicador aqui, tá, ou esse aqui também, que esse mostra o momento que ele antecipa a reversão. Tá vendo? Ele está rompendo, claro, aquilo que eu falei, tá? Enquanto o cluster ele não fechar, o preço fica, né, dá caminho livre para o preço, tá? É região fraca, ele mostra que é um nível fraco. Então, nós temos aqui uma média, pode ser que ele é ativado, tá? Ele é ativado, ele chega aqui no volume e o preço começa a reagir daqui. Então é isso aí, galera. Show de bola. Isso aqui está em fase de teste ainda, está dando muito certo, muito bom mesmo. Tá? Aqui, ó, esse volume aqui é o volume de impulso, tá? Um impulso vendedor. Aqui também confirmou venda, tá? Esse aqui mostra quanto ele antecipa a ação, se é reversão ou não, ou continuação. Beleza? Show de bola? Então eu estou em fase de estudo, aprimoramento, né, que eu fiz a junção de ferramentas aqui que está dando muito top aqui nesse operacional TDS, que quando eu fizer a junção dos dois operacionais, que na verdade são duas mentorias, né, que a gente tem. Então quando eu fizer a junção dos dois, né, que já do operacional de máximas e mínimas em 50%, com esse indicador aqui de tendência, né, com a entrada utilizando as três médias com a entrada sempre após o pullback, com esse indicador aqui, que às vezes você quer entrar, você não sabe se aquela região é uma região ativa para poder o preço seguir. Esse cluster aqui, ele estava aqui, ó, fechado, fez o pullback aqui, ó, depois do pullback, olha só o que aconteceu. Esse aqui é o candle gatilho, olha só o que aconteceu com o preço. Aqui eu disse para vocês a reversão, né? Esse aqui já é um outro operacional de máximas e mínimas, tá? Padrão de negação, tá? Negou tudo, devolveu. Meu irmão, minha entrada estava nesse candle aqui, ó. Ele foi buscar, desenhei para vocês exatamente o que ia acontecer. Foi top, tá? Esse candle aqui está começando a ativar agora, ó. Aqui está começando a querer responder alguma coisa, ou pullback. Cara, ele te antecipa tudo, tá? Te antecipa tudo. É muito top, é diferente esse indicador. Esse operacional, que eu vou colocar o nome lá de uma outra coisa lá. Então, acima da média, né? O preço está começando a querer reverter, mas para isso eu preciso de uma resposta do cluster. Eu preciso que o preço rompa esse cluster aqui, ó. Tá? Esse grande volume. Show de bola, galera. Senão o vídeo vai ficar muito longo, já tem 28 minutos. Vou ficar aqui enrolando não. Já dei mais ou menos um espólio sobre esse indicador aqui. Valeu? Sobre esse conjunto operacional. Valeu? Tamo junto.